Olá, esse é o JC Entrevistas, que recebe nos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. O pleito acontece no próximo dia 17 de novembro e aqui nós receberemos os candidatos para uma conversa de cerca de 25 minutos sobre as principais propostas. E hoje a gente conversa com o advogado Sávio Aguiar, atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e que encabeça a chapa Movimento Unidos pela Advocacia. Doutor Sávio, seja bem-vindo aos estúdios do Grupo Cidade. Nossa entrevista terá cerca de 25 minutos que já estão sendo contabilizados. Bem, gostaria de começar essa entrevista falando sobre um assunto que acredito que preocupa e incomoda não só os advogados, mas como toda a população, a morosidade da justiça. A gente sabe que hoje os processos se arrastam muito. O nosso judiciário aqui do estado do Ceará, no ano de 2018, foi eleito um dos mais lentos do país. Como a OAB pode colaborar para que a gente possa ter aqui no estado do Ceará uma justiça mais célere? Primeiro, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade do Grupo Cidade. Sempre uma alegria retornar a esta casa e poder dialogar com a sua audiência qualificada em todos os modais aí de divulgação. Primeiro, quando a gente fala de morosidade da justiça, a gente tem que entender que a advocacia ela faz parte do sistema de justiça. Ela não deve ser vista como um instrumento apartado. Quando se pensa em justiça, muitas vezes, equivocadamente, algumas pessoas pensam apenas na magistratura, no Poder Judiciário, nos juízes. Algumas vezes colocam para o Ministério Público, mas deixando a advocacia de lado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é resgatar a altivez da advocacia, que infelizmente nessa gestão ficou esquecida. Infelizmente, nessa gestão, nesse último triênio, a OAB ela ficou subserviente aos poderes constituídos, ao próprio Tribunal de Justiça, onde não encampou nenhuma grande luta pela advocacia. E aí é óbvio, quando você não tem uma instituição forte, quando você não tem uma instituição altiva, um presidente que lute pela sua classe, pela advocacia, acaba que você não contribui com o processo do sistema. E aí a morosidade é sempre algo que muito nos preocupa, porque a advocacia, o advogado e a advogada do nosso Estado, vive de processo, ele vive do andar do processo, ele vive ali de você ter uma manipulação, de você ter ali no dia a dia o processo estando caminhando, estando com as suas fases. Quando isso não acontece, isso prejudica a cadeia final, que prejudica o jurisdicionado e, pensando no lado financeiro da advocacia, também nos seus honorários. Então, é algo que muito nos preocupa, que assim que assumirmos a presidência da OAB, teremos como meta principal promover um choque de gestão para que nós possamos trazer o debate não só da morosidade, mas de outras pautas que assolam o Poder Judiciário, para que a OAB seja protagonista nesse processo. A OAB é uma instituição política, mas não é uma instituição político-partidária. Como é que o senhor vê a partidarização, uma possível partidarização dos membros integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive em um cenário político no Brasil em que a gente vê aí tão dividido, tão acalorado? Primeiro, eu repudio, de forma veemente. A OAB, a instituição OAB, ela é sagrada para a advocacia. Ela não deve ter partido A, partido B, partido C. Os seus componentes podem ter suas políticas ideológicas, mas essas políticas ideológicas devem ficar do muro da OAB para fora, não do muro da OAB para dentro. E quando a gente vê um aparelhamento de poderes, de partidos, da política partidária dentro da instituição, a gente tem que ligar o sinal de alerta e frear isso que acontece. Aqui mesmo no estado do Ceará, a gente tem uma partidarização, nós temos a forma de utilização de um aparelhamento de partidos políticos dentro da OAB Ceará, o que deixa a nossa OAB genuflexa, o que deixa a OAB Ceará num ponto de não promover nenhum grande embate, porque nós temos aí membros de partidos políticos, membros do governo do estado dentro dos seus quadros. Basta imaginar que temos na OAB Ceará, por exemplo, o procurador-geral da Assembleia era um conselheiro federal da OAB. Temos indicação para a ARCE, tudo por meio da política partidária, o que nós entendemos ser extremamente maléfico para a independência e a altivez da nossa classe, da advocacia cearense. Hoje em dia se cobra muito transparência em todas as instituições. Em relação à OAB, o senhor acredita que ela é uma instituição transparente ou pode ser ainda, ou deve ser ainda mais transparente? Sempre mais, nunca se contentar com o que tem, sempre mais, deve sempre oferecer a maior transparência possível. A OAB, lá, quando se chega na ordem,
e eu falo da ordem com muito carinho, com muita paixão, porque eu tenho a ordem como minha segunda casa. A ordem não deve servir de trampolim político, a ordem não deve servir de guarda-chuva para pessoa A, B, C ou D, ou para determinado grupo. A OAB é da advocacia, é de todos, do advogado e da advogada que sai de manhã para trabalhar e volta no final do dia com sustento para a sua família. É essa a OAB que a gente deve defender. E quando a gente enxerga qualquer tipo de penumbra, qualquer coisa que eu venha a mascarar, ou que eu venha dificultar o olhar da advocacia para a sua casa, e no caso a transparência, a gente deve repudiar. Eu sempre defenderei a maior transparência possível dentro da instituição, dentro da OAB Ceará. Hoje a gente tem já vem presenciando de uns tempos para cá, uma explosão de cursos de direito, não só aqui no estado do Ceará, no país todo. Isso tem feito com que muitos jovens advogados ingressem na carreira. Como a OAB pode ajudar para que esses advogados eles possam ingressar, encontrar o seu espaço e poder sobreviver de sua profissão? Excelente pergunta. Eu também sou professor e vejo com muita preocupação a forma desarrazoada com que são lançados cursos de direito no Brasil. E aqui não estou sendo contra os cursos, mas apenas o modelo e a formatação deles. No momento em que universaliza o ensino, a gente tem que bater palmas e nós temos que comemorar, porque você está ali elevando, né, o conhecimento da população, você está trazendo mais profissionais. O grande problema é porque você não tem um controle da qualidade desses cursos, então você tem cursos muito ruins e você acaba formando bacharéis nessa perspectiva, que quando encontram o exame de ordem, acabam tendo uma certa dificuldade para o ingresso, ou mesmo quando passam, porque é uma prova objetiva, então você consegue fazer a mensuração dos critérios e mensura para passar, mas quando chega na advocacia, acaba padecendo, acaba tendo dificuldades. Isso vai acabar refletindo, isso vai trazer malefícios para o jurisdicionado, porque não vai ter um advogado da qualidade que se espera ou do que ele imaginou que ele pudesse trabalhar. Então, a gente tem sim um olhar para o ensino jurídico, a gente defende que não haja uma fiscalização da OAB, não é isso, mas que haja uma fiscalização da OAB nos órgãos de controle, uma cobrança nos órgãos de controle no que concerne à política educacional, para que nós possamos ter, de fato, diretrizes e bases nos cursos de direito que atendam e que entreguem ao mercado, que entreguem à sociedade profissionais aptos, profissionais competentes, profissionais que não venham aí a causar nenhum tipo de dano a si mesmo e à própria sociedade, ao próprio jurisdicionado. A OAB possui a estrutura da Escola Superior de Advocacia, que é um instrumento que, inclusive, pode ajudar na qualificação, na formação desses advogados. Você acredita que essa escola, a ESA, pode ser mais bem aproveitada? Pode, inclusive, ter mais cursos, oferecer mais oportunidades para esses advogados? Sem sombra de dúvida. A ESA, eu por muito tempo fui professor da Escola Superior de Advocacia, de forma gratuita, entreguei meu tempo, meu conhecimento à escola, porque entendo que a escola tem um papel de mudança na vida da advocacia. Principalmente agora nesse período que vivemos, no período da pandemia, a escola ela tinha que ter tido um papel de pujança. Infelizmente, no último ano para cá, em decorrência de uma mudança do diretor, do presidente da ESA, nós tivemos uma queda absurda da qualidade da escola. O conteúdo não foi entregue como se esperava, várias críticas da advocacia por não encontrar na escola um suporte. E a gente defende, e aí na minha condição de professor, fica um compromisso que tenho de que nós possamos ter uma escola forte, uma ESA que atenda a advocacia, que ofereça cursos gratuitos, mas que ofereça cursos quando não for necessário ou quando não for possível na gratuidade, que se cobre, mas cobre valores módicos que o advogado e a advogada possa pagar. Temos até um projeto também de entregar em formato que nós possamos devolver o que o advogado paga em termos de anuidade, nós possamos oferecer em créditos para que o advogado possa utilizar esses cursos. Faz parte da nossa plataforma de propostas. Isso tudo para demonstrar a nossa preocupação com o ensino. Eu sempre brinco que não é interessante a gente entregar o peixe. O mais interessante é que a gente ensine a pescar. E se a gente tiver uma escola forte, uma escola que qualifique a advocacia, nós temos certeza que nós teremos aí um corpo dentro da OAB muito mais preparado, muito mais direcionado. O senhor falou aí em valores, né? E sempre quando acontece uma eleição para a presidência da OAB, se fala sobre o valor da anuidade. Esse é sempre um assunto que vem à tona. Qual a sua opinião em relação a isso? A anuidade é um valor que está dentro do razoável
pode ser maior, deve se manter, pode se reduzir? Acredito que reduzir não pode, não é? Deve existir alguma regra para isso, mas qual a sua opinião em relação ao valor atual da anuidade da ordem? Primeiro, entender que a anuidade ela é um tema muito sensível para a advocacia, principalmente nesse período que nós vivemos, período pandêmico. Nós estamos saindo da pandemia, mas ainda nós temos aí as consequências desse período. E na advocacia não foi diferente. Nós tivemos aí uma crise muito grave, muito grande na advocacia. Entendemos que a diretoria da ordem, o presidente da OAB, poderia ter tido uma medida emergencial no sentido de suspender, de não cobrar, de não executar a advocacia. Ele prometeu, o atual presidente, em sua campanha passada, que reduziria a anuidade para R$300, fez foi aumentar a anuidade. Eu prefiro dizer, e olhando no olho da advocacia, sempre que posso digo isso, que falar de anuidade, primeiro, é falar em devolução de serviço. Eu entendo que se nós tivermos uma caixa de assistência forte, uma escola superior de advocacia forte e serviços atrelados à ordem, onde o advogado possa utilizar, ele vai ter o retorno do que ele paga a título de anuidade. Quando se fala em reduzir ou em aumentar, nesse momento, é totalmente inconsequente qualquer pessoa falar nisso, porque só se pode falar quando se ingressa na instituição e você tiver acesso às contas, à saúde financeira da nossa casa, para que nós possamos tomar a medida necessária, urgente e que não seja uma medida político-eleitoreira. Então, o meu compromisso é de que tão logo assuma a presidência da ordem, junto com a minha tesoureira, a doutora Lara Gurgel, nós possamos verificar a saúde financeira da ordem, fazer uma consulta e verificar junto ao Conselho Federal, a depender do nosso estado financeiro, a viabilidade de uma redução ou não, ou um congelamento, mas o compromisso que tenho de imediato é que a advocacia possa usufruir o valor que paga em serviços, sejam serviços da Caixa de Assistência, sejam serviços educacionais da nossa Escola Superior da Advocacia. Onde uma das propostas que tenho é que nós possamos interligar a base da Caixa de Assistência, que hoje detém mais de 700 convênios em todo o estado do Ceará, juntamente com a base da tesouraria da OAB, para que nós possamos, por meio de um programa de cashback real, à medida que o advogado e a advogada for consumindo nas empresas parceiras da advocacia, da Caixa de Assistência, vá gerando um crédito nessa conta vinculada do advogado, para que ao final do ano, na emissão do boleto, nós possamos emitir descontos ou até mesmo zeramento, até zerar ali o valor da anuidade da advocacia. Nós temos hoje um tempo de conectividade, as pessoas se utilizam cada vez mais das redes sociais como instrumentos para fazer uma divulgação própria, para gerar conteúdo. Com os advogados não é diferente, muitos têm se utilizado das redes sociais como uma forma, inclusive os advogados mais jovens, de se promover, de captar os seus clientes ou realmente de gerar conteúdo para as redes sociais. Porém, muitas vezes eles acabam sendo fiscalizados, sendo até punidos por conta desse tipo de atitude. Como é que o senhor enxerga a presença dos advogados nas redes sociais, com geração de conteúdo, até com propaganda como forma de atrair clientes? Primeiro, eu sou totalmente favorável à utilização das redes sociais na advocacia. O nosso código de ética sofreu, ele tem uma taxação muito forte sobre isso. Nós tivemos uma alteração legislativa agora, o Conselho Federal alterou regras, facilitando e facultando o uso de algumas ferramentas, de algumas possibilidades. Entendemos que foi o início, mas um início muito tímido e que deve avançar, que a advocacia deve sim utilizar a produção do conteúdo digital e desde que essa produção ela também não venha a trazer menoscabo, não venha ali a reduzir a importância, não venha a ridicularizar a nossa profissão, não venha a ridicularizar a advocacia. Mas eu defendo sim que haja uma abertura por completo para que o controle de fiscalização ele seja exatamente naquilo que desdenha, daquilo que traz redução da profissão, mas o que não for, o que for possível de alavancagem profissional, eu defendo e a advocacia tem meu compromisso de, junto ao Conselho Federal, que é o órgão que regula esse tipo de matéria, ter na bancada cearense aí a defesa intransigente dessa pauta. Quais projetos atuais em funcionamento na OAB o senhor pretende manter e quais o senhor acredita que precisam ser reformulados ou extintos? Eu sempre falo que o sistema OAB é uma grande corrida de bastão. Você passa 3 anos, você entrega o seu melhor e aí você avança numa casa. A OAB, infelizmente, ela tem poucos projetos, isso me causa muita tristeza. Vou dar 2 exemplos, nós tínhamos na gestão passada a OAB itinerante e o atual presidente foi e acabou esse projeto. Meu compromisso é de retornar a OAB itinerante,
que é um projeto onde o presidente da OAB visita todas as subseções e dialoga com a advocacia para entender quais são os problemas daquele momento, daquilo que acontece naquela situação. O problema de Iguatu pode ser diferente do problema de Sobral, que pode ser do problema diferente de Tianguá e por aí vai. Então, esse projeto era um projeto muito interessante, muito bacana, mas foi extinto e que a gente pretende retornar. Assim como a questão do orçamento participativo. Nós tínhamos, na gestão passada, um orçamento participativo, onde a advocacia participava e se dizia, se apontava quais seriam as principais pautas para se aplicar os recursos da Ordem dos Advogados. Também foi outro projeto extinto pela atual gestão que a gente pretende retornar. Além disso, hoje eu tenho a alegria de estar presidente da Caixa de Assistência. E lá na Caixa de Assistência nós desenvolvemos uma série de produtos, uma série de serviços, uma série de projetos que a gente pretende fortalecer ao chegar na presidência da Ordem. Fortalecer como? Ser parceiro do presidente da Caixa de Assistência para que a OAB e a CAAS, elas possam, de forma irmanadas, amplificar os projetos já existentes, amplificar aquilo que nós podemos oferecer de melhor para a advocacia. Além disso, também, óbvio, criar, na medida que você vai vivendo e você vai tendo a experiência do momento, criando soluções que se apresentam como favoráveis ou como necessárias. Honorários advocatícios. Esse é um assunto que, às vezes, é um pouco incômodo para alguns advogados, porque existe hoje uma tabela, né? Esses honorários são tabelados, mas existem advogados que acabam cobrando abaixo do valor da tabela, também como uma forma de atender aquela população mais carente. Como é que o senhor enxerga os advogados que não seguem a tabela? Primeiro que a tabela ela não é uma vinculação, ela é uma sugestão. Né? A tabela é um valor orientativo. A gente estabelece ali um valor médio. O ideal é que não se venha abaixo dele, mas que se permite ele ser superior. O que a gente tem que ter cuidado é só com a precarização dos honorários. E aí a gente tem que observar as motivações que acontecem, por exemplo, de um advogado cobrar R$50, por exemplo, por uma audiência, que é um valor irrisório. Mas a gente tem que entender o porquê. E a gente tem que ir lá na ponta, saber o que de fato acontece. Quando muitas vezes um colega cobra R$50 ou R$30 para fazer uma diligência, porque ele pensa que vai fazer 10, 15, 20 na semana e ele vai levar o sustento para casa para a sua família. Então, a gente percebe que é uma questão de sobrevivência num primeiro momento, mas que a gente não deve ter isso como regra para que nós não tenhamos aí a precarização, para que nós não tenhamos aí um vilipêndio mesmo de honorários, o que acaba prejudicando a categoria. Então, o que é que a gente precisa identificar? O porquê daquele advogado estar cobrando tão baixo, um valor tão reduzido. E aí entender o que assola ele. Certamente é porque ele não está tendo oportunidade. Certamente é porque não lhe está sendo concedido um outro modelo, um outro formato de poder advogar. E eu acho que a gente entendendo isso, essa tríade perfeita que a gente imagina ter na próxima gestão e que teremos, certamente, com a escola, a OAB e a CAAS, nós poderemos criar uma rede de apoio para esse advogado que cobra esses valores tão baixos, para que nós possamos, por meio da ESA, oferecer um curso de cobrança de honorários, para que ele possa fazer ali a parametrização daquilo, para que a Caixa de Assistência possa, com seus programas assistenciais, de repente ajudar aquele advogado que está naquela situação de dificuldade, que está ali cobrando aqueles honorários de forma aviltante, de forma muito reduzida, tá certo? E aí nós temos a OAB para dar essa chancela. Então a gente imagina que essa matéria, que essa pauta específica, com a união das três casas, é possível que nós consigamos aí sim trabalhar e reduzir essa forma de cobrança tão reduzida e tão baixa que alguns colegas promovem. As eleições para a OAB sempre costumam ser bastante movimentadas, não é? As chapas procuram se organizar bastante, fazer eventos e tudo mais. Mas na hora da votação, nos últimos anos, a gente tem observado aí uma taxa considerável de abstenção dos advogados. Muitos simplesmente não votam, não comparecem, não se envolvem. Só acredita que existe aí um descrédito por parte dos advogados e como fazer para resgatar esses advogados que estão desacreditados da ordem? Excelente. Primeiro dizer que a gente precisa de fato resgatar a ordem e a chapa que lidero para um OAB Ceará livre e independente tem essa função, terá essa missão, que é devolver a OAB para a advocacia. Hoje, a atual gestão entregou a OAB para um pequeno grupo, para pessoas do grande escalão, de empresários da advocacia, e eles não representam a grande massa, a base da advocacia. E isso acaba gerando, isso que você falou, um desinteresse da base
daquele advogado militante que sai de casa todo dia para o seu escritório para trazer o sustento no final do dia. E esse desinteresse, na verdade, acontece pela não oportunidade. A OAB ela acaba não oportunizando. Fica uma OAB para poucos, para um pequeno grupo, para ricos da advocacia, esquecendo a grande massa. E aquela grande massa acaba se desinteressando. Então, a nossa função vai ser, a partir do dia 1º, devolver a OAB para a advocacia, para que ela tenha sentimento de pertencimento, novamente, que ficou tão esquecido. Para que a classe olhe para a sua instituição, olhe para a sua casa e tenha novamente orgulho de dizer que ser advogado ou ser advogado. E a abstenção nas eleições ainda terá um grande agravante, a alta taxa de inadimplência. Então, nós temos quase 50% da base hoje inadimplente, a que não está apta à voto. Isso é muito preocupante, isso mostra o desinteresse da classe, isso mostra aí uma falta de atenção e de um olhar para resgatar esse advogado e essa advogada que está na condição de inadimplência. Ninguém quer permanecer inadimplente. Se você fica inadimplente é por uma situação circunstancial. Então, a gente deve olhar para esse colega e deve ter esse entendimento de resgatá-lo e devolver a nossa casa a ele. Sabe, nossa entrevista está chegando perto do fim, então vou deixar um tempinho final para que o senhor possa fazer suas considerações finais e principalmente explicar para as pessoas que estão assistindo por que o senhor deve ser o próximo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro dizer à advocacia que nos assiste que nós temos a plena convicção que neste pleito um advogado militante será presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós estamos acostumados, vimos aí nesse último triênio, uma OAB encastelada, uma OAB palaciana, uma OAB de poucos, uma OAB que não representa a grande massa da advocacia, que não representa a advocacia militante. Então, nós temos essa função de devolver. E, para isso, formamos um grande time, um grande grupo horizontal de advogados que lutam diariamente, que trabalham de forma diuturna para fazer uma advocacia melhor, uma advocacia mais justa. E eu sempre falo que, para que nós possamos estar nesse projeto, nós temos que ter propósito. E tenho uma certeza, a meus amigos e minhas amigas, que o que me move, o que tem me movido, tanto na presidência da Caixa de Assistência, que entrego no dia 31/12, como na OAB Ceará, a partir do dia 1º, será o propósito de servir. Servir como servimos até o presente momento na Caixa de Assistência, entregando 2 vans 0 km, entregando uma ambulância, inaugurando, entregando para a advocacia uma unidade móvel de saúde, onde somos o único estado a ter um ônibus transformado em consultórios à disposição da advocacia, onde entregamos um coworking, o meu escritório CAS, tão bem utilizado hoje pela advocacia, além dos projetos que são sucesso na classe, como Minha Identidade Digital. Além disso, fizemos a maior campanha de vacinação contra o vírus da gripe H1N1. Mais de 15 mil doses à disposição da advocacia e seus dependentes. Isso é compromisso. Enquanto alguns se encastelaram, se trancaram, ficaram escondidos atrás de câmeras e de webcams, colocando em notas de Instagram ofícios que nada renderam para a advocacia, nós fomos para a rua, nós fomos para a base e lá entregamos aquilo que nos propomos. Servimos a advocacia e estamos a servir. E é nesse sentimento, nesse propósito de atender a advocacia, de servir. E principalmente por ser igual à grande maioria da advocacia. Como tenho falado por onde passo, não sou empresário, não sou não tenho mega banca de advocacia, tenho um escritório pequeno que trabalho diariamente para que eu possa ter ali o sustento diário. E é para essa advocacia, é para o jovem advogado, é para você, meu ex-aluno que saiu e que me procura por muitas vezes atrás de um emprego ou de um direcionamento porque não sabe para onde ir, está no escuro, sem nenhum tipo de orientação. É para aquele advogado que está na periferia, que está na ponta do interior do estado e não tem muitas vezes com quem reclamar no seu processo, porque lá ficou parado, lá ficou escondido. É para essa advocacia militante, essa que trabalha diariamente e que busca, que é a OAB Ceará, que é a Chapa 10, aí que nós encabeçamos, temos esse ideal e temos a certeza que a partir do dia 1º de janeiro, um novo tempo será erguido na OAB Ceará, nós teremos de volta a devolução da nossa casa para a advocacia e temos da certeza
de que o próximo triênio será por demais venturoso, será por demais acessível e a advocacia ganhará. Ok, doutor Sávio, muito obrigado. Esse é o JC Entrevista, que recebeu aqui doutor Sávio, candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. Obrigado, doutor Sávio, pela sua presença e a você que nos acompanhou. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.